Olá, estamos começando mais um TV Câmara Entrevista e o assunto do programa de hoje é saúde. Um projeto do vereador Mário Manfro pretende obrigar os hospitais a contarem com profissionais de odontologia nas UTIs. É sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Acompanhe. De acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde, em 2012 foram registrados 422 casos de infecção hospitalar em unidades de terapia intensiva do Rio Grande do Sul. 78 deles aconteceram em Porto Alegre. No ano passado, este número aumentou. Até outubro, 408 pacientes contraíram algum tipo de infecção em UTIs gaúchas, sendo 160 na capital. Um projeto do vereador Mário Manfro, do PSDB, pretende obrigar os hospitais de Porto Alegre a incluírem odontologistas nas equipes multidisciplinares que atendem nas UTIs. O documento foi protocolado em fevereiro de 2013. Bom, para falar sobre este assunto, nós convidamos o vereador Mário Manfro, autor da proposta, e também o médico cardiologista Eduardo Pitan, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sejam bem-vindos ao programa. Vereador, eu queria começar o programa lhe perguntando quando que o senhor percebeu que existia a necessidade de criar esse projeto de incluir os odontologistas nas UTIs dos hospitais? Bom, primeiro quero saudar a todos os participantes, a quem nos assiste. E já há bastante tempo a gente sente a necessidade desta demanda, né? Já tramita uma lei na esfera federal também nesse sentido. E nós queremos colocar, principalmente aqui no município de Porto Alegre, o médico, o dentista na CTI. Bom, isso começou em conversas com colegas e conversas com profissionais médicos. Esse é um dos motivos de hoje eu poderia ter convidado um colega, um cirurgião dentista, tem inclusive cursos, né, que estão sendo oferecidos para capacitar o cirurgião dentista a trabalhar na CTI, a se ambientar com o ambiente hospitalar, que é um ambiente que não é o dia a dia do cirurgião dentista, mas eu achei assim que seria mais correto eu trazer um médico. Por quê? Porque o médico, ele tem esse dia a dia, ele tem esse contato com pacientes da CTI, e ele sabe tanto, ou talvez até mais do que nós mesmos, cirurgiões dentistas, o quanto isso poderia beneficiar a saúde pública, o quanto isso diminuiria, quem sabe, o número de dias que o paciente teria que ficar internado, diminuiriam custos para o próprio poder público. Então, acho que é uma lei bastante interessante, que nós temos que aprofundar, temos que discutir para chegar a um bom termo. O objetivo é diminuir o risco de infecções dentro das UTIs, né? Diminuindo o risco de infecções, diminuiria, sem dúvida nenhuma, o tempo que a pessoa ficaria internada. Não só o número de infecções, nós temos casos, e não são raros, no momento da intubação, por exemplo, de um paciente, esse paciente tem doença periodontal avançada, para nós falarmos o português bem claro, os dentes já frouxos, e, bom, a pessoa que vai fazer a intubação, ela está preocupada, claro, com o risco de vida, com o procedimento que está sendo feito, mas ela não tem também o dia a dia do dentista. E quantas avulsões de dentes, quantas extrações involuntárias são feitas na própria intubação. Então, são diversos aspectos. Eu já em outras oportunidades me manifestei nesse sentido. Eu tenho um colega meu que o filho dele estava na CTI, estava na unidade de tratamento intensivo, enfim, pós-cirurgia, e ele teve a oportunidade de visitá-lo, e aí ele perguntou para o enfermeiro, enfim, eu quero te fazer uma pergunta. O meu filho foi todo higienizado, ele foi, as partes íntimas foram higienizadas, tudo está higienizado. Alguém fez vamos dizer assim, a higienização bucal. Aí um olhou para o outro olhou para um, e não tinha sido feito. E eu acho que aí, por isso que o
o Dr. Pitan pode me auxiliar muito nesse sentido. Claro que tem casos que as pessoas ficam muito tempo, né? Imagina tu ficar um tempo grande numa CTI, sem uma higienização bucal adequada, sem um exame para ver se está havendo uma infecção gengival. As bactérias, a boca é um dos lugares, se não o lugar do corpo humano que mais tem bactérias. Então, acho que tem tudo a ver com o risco de bactérias e diminuir realmente o número de tempo da internação. Acho que o cirurgião dentista pode, numa equipe multidisciplinar, dentro desse ambiente, ser muito útil. E por isso a proposta. Certo. Dr. Pitan, como médico, como o senhor enxerga essa iniciativa do vereador Mário Manfro de colocar esses odontólogos dentro da UTI? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, participar dessa entrevista. E certamente o projeto do Dr. Mário Manfro é um marco na evolução, principalmente da medicina moderna, que é se trabalhar em conjunto e complementar a multidisciplinaridade, certo? E a interdisciplinaridade. Tu trabalha com várias especialidades, suporte de fisioterapia, de nutrição, de psicologia, e a odontologia e a medicina, de certa maneira, são afastadas. E essa complementação e o trabalho junto dentro do hospital certamente é um avanço. E esse projeto do Dr. Mário Manfro é um projeto, oferece um avanço enorme para a saúde da população em termos de qualidade e também tem impacto em termos de custos. Certamente não é um projeto finalizado, precisa uma discussão da classe, precisa implementação, mas a ideia em si é um marco, é um avanço em todos os sentidos, em termos de saúde pública, em termos de interdisciplinaridade, é uma ideia excelente. Tem que ser trabalhada, tem que ser implantada, tem que ser amadurecida, mas é uma ideia excelente, sem dúvida. Certo, o senhor já trabalhou em UTI na sua carreira? Sim. Quando era jovenzinho, já muito. Como que é essa questão da infecção pela boca? É uma realidade presente na UTI mesmo? Sim, é uma realidade. Existe, na verdade, a comissão de infecção hospitalar, certo? Que isso tem cuidados, tem protocolos e elas são muito rígidas essas situações. E tem controle. Na verdade, é um grande risco de infecção. Mas a situação interdisciplinar, o trabalhar com uma pessoa que é absolutamente da área, é um enriquecimento, é uma colaboração e é um avanço, certo? Isso é necessário. Claro que a infecção oral é um risco enorme, não só dentro do CTI, como dentro do hospital, principalmente paciente idoso, com uma higiene, uma dentição, tem problema de deglutição, problema de nutrição, que vai se desdobrando em vários outros problemas, diminuição de defesa. Certamente ainda essa situação de interdisciplinar e multidisciplinar é um avanço, e é uma situação que tem que ser implantada firmemente, e essa iniciativa do Dr. Mário é fundamental, é um avanço na nossa comunidade. Certo, vereador, como que seria a atuação, assim, de forma clara do dentista dentro da UTI? Ele participaria de uma equipe mais completa, seriam quantos dentistas também? Essa é uma dúvida que é importante deixar claro. Olha, hoje, se tu me perguntares se os dentistas, de uma forma geral, estão capacitados a atuar dentro de uma CTI, eu acho que não. Eu acho que nós teremos que fazer cursos nesse sentido, tá? Não especialização, acho que não chega a isso, mas cursos que já estão sendo oferecidos pelo CRO. Tem pessoas que estão trabalhando firmemente na odontologia hospitalar, que daí seria um âmbito maior já de atender o paciente não só na CTI, mas o paciente que está hospitalizado, que fica 1 mês, 2 meses, às vezes hospitalizado, e aí estão hospitalizados e nada impede que tenha uma pulpite, e quem já teve uma pulpite sabe a dor que é. Isso tudo, como disse o Dr. Pitan, faz parte da saúde do paciente, né? O paciente, se tiver com um abscesso dentário, uma coisa que pode ser drenado por um cirurgião dentista, claro que vai melhorar, sei lá, a outra condição de saúde que ele seja baixado em virtude disso. Claro que o número vai depender da demanda, vai depender do tamanho do hospital, vai depender de tudo isso. Só que eu acho fundamental que existam esses cursos que já estão sendo realizados, cursos de capacitação para o cirurgião dentista, porque não é o ambiente
vamos dizer, corriqueiro do cirurgião dentista atuar. O cirurgião dentista atua normalmente no seu consultório particular, ou então em postos de saúde, né? Enfim, mas não, o cirurgião dentista não está acostumado a atuar numa equipe, como disse o Dr. Pitã, uma equipe multidisciplinar, e muito menos num ambiente hospitalar, com raras e honrosas exceções. Claro, cirurgiões dentistas que se especializam em cirurgia bucomaxilofacial, o ambiente deles é o ambiente hospitalar. Aqui no HPS, por exemplo, nós temos N colegas, né, um número bastante expressivo, no Cristo Redentor, que são cirurgiões dentistas especialistas em cirurgia bucomaxilofacial, que atendem traumas, que atendem, né, envolvidos em acidentes. E esses sim, esses já estão habituados ao ambiente hospitalar. Mas eu me refiro ao clínico, a um tratamento de canal, a própria periodontia, que eu acho muito importante, a saúde gengival de um paciente, por exemplo, que esteja hospitalizado, porque ali é um foco realmente grande de bactérias e infecções. Sim, o profissional que está saindo da faculdade hoje, por exemplo, ainda não está habilitado para esse tipo de função. Não, ele está, como eu te disse, não há necessidade de um curso de especialização para isso, mas ele certamente deveria ser formado, vamos dizer, depois da aprovação dessa lei. Eu acho que isso pode, inclusive, se tornar fazer parte do currículo, né, do processo curricular da própria universidade. Certo. Da própria faculdade. Doutor Pitã, atualmente não é feito nenhum tipo de higiene bucal enquanto o paciente está internado? Não, certamente sim. Isso faz parte do protocolo da enfermagem. Com certeza, observação de infecção fúngica, infecção da situação da dentição, da cavidade oral, de risco de infecção. Agora, em algumas situações, o médico fica limitado sem ter esse suporte odontológico. Realmente fica. Inclusive, como o Dr. Mário falou, inclusive de fratura em intubações. Inclusive, eu lembro que quando eu era jovem, atendendo no Instituto de Cardiologia na emergência, eu intubei um paciente com parada cardíaca jovem, e tive fratura de 2 dentes, e depois, encontrando ele no corredor, é uma coisa que nunca esqueço, ele dizia: obrigado, doutor Pitã, obrigado, doutor Pitã, com os dentes todos quebrados, estava vivo caminhando a pessoa jovem. Então, assim, são coisas que realmente a gente se depara no dia a dia, não é? Então, assim, o delta T das complicações é fundamental. Quanto mais cedo tu resolver os problemas, menos eles vão ter consequências e menos graves. Tu tendo um suporte odontológico em várias situações, de oclusão oral, de abertura de intubação, de fratura de dente, de infecção. Então, assim, são situações múltiplas, não é uma situação só da periodontia, são várias situações. E são situações que se cria dúvida, eu posso fazer, ou quem pode fazer melhor, ou o que eu devo fazer que seja melhor. Então, assim, a situação volta à situação da interdisciplinaridade. Um odontólogo trabalhando junto, se a gente trabalha com psicólogo, com nutricionista, com fisioterapeuta, por que não agregar um odontólogo que é fundamental, é um acréscimo na equipe, não é? É certamente uma ideia que tem que ser implementada, amadurecida, como eu já disse, mas a ideia é excelente. Certo. E uma infecção que começa na boca, para onde ela pode evoluir? Bom, aí eu acho que o Dr. Pitã pode responder mais que eu, mas para todo o sistema né, do próprio organismo, né? Endocardite, pulmão. O Pitã, me ajuda. Não, certamente, assim, a porta de entrada é múltipla, né? Da pele, cavidade oral, quer dizer, um paciente debilitado em CTI, imunodeprimido, pelas próprias condições de nutrição e da doença básica, ele está disposto e exposto a fazer infecções múltiplas e desenvolver endocardite, sepsis. Então, assim, a cavidade oral é uma das mais importantes, não é a única, mas é uma das mais importantes para a situação de complicações, de pneumonia, de aspiração, enfim, de líquidos. É fundamental tu manter esse controle, manter essa sepsia, manter a boa qualidade, vai diminuir as complicações, não é? Pode evoluir, por exemplo, por uma pneumonia, que é uma das dúvida. Principais vilãs da UTI? Pneumonia, sepsis, sem dúvida, endocardite. Certo. Existe uma estimativa de quanto essa medida poderia diminuir o risco de infecção dentro do hospital? Não tenho dados a respeito. Eu também, assim, uma estimativa numérica não,
mas eu acho que o bom senso nos indica que se nós eliminarmos, ou pelo menos minimizarmos, né, uma porta de entrada de infecção, sem dúvida diminuiríamos o risco dessas infecções. E eu acho que um dos focos também do projeto é diminuir o número de dias que essa pessoa vai precisar ficar, enfim, internada. Eu quero deixar claro também que quando eu citei aquele exemplo do meu colega, que eu talvez tenha me expressado mal, eu não estou dizendo que na CTI não há uma higiene bucal. Agora, ninguém melhor que o cirurgião dentista para cuidar da cavidade bucal. Correto? Claro que a enfermeira vai fazer, mas o cirurgião dentista é o conhecedor maior, né, daquela parte do organismo, pelo menos, e das intercorrências que dali podem surgir. Certo, e quais os pacientes que seriam assim, urgentes esse tipo de cuidado? Aqueles que estão entubados, aqueles que estão em coma, talvez? Como que o senhor pensa isso? Eu acho que todos. Eu acho que todos os pacientes que estão numa CTI, teoricamente, eles estão debilitados, eles estão mais sujeitos, por estarem debilitados a infecções, né? E eu acho que todos eles seriam beneficiados se isso fosse implantado, se esse projeto fosse implantado. Certo, esse seu projeto ele inclui os hospitais públicos e privados, né, vereador? Eu queria que o senhor explicasse esse tipo de questão. Públicos e privados da cidade de Porto Alegre, né? A gente já tem foi aberto concurso público para cirurgiões dentistas agora, acho que uns 2, 3 anos atrás. Infelizmente, foram contratados apenas 9. Nós temos um déficit muito grande de cirurgiões dentistas na rede pública, e esse déficit é histórico, né? Não é deste ou daquele governo. A odontologia foi ficando durante longo tempo num plano secundário, e a gente está tentando resgatar isso. Já houve a abertura de concurso público, que já foi um grande avanço, e se criou uma lista de espera. Então, nesta própria lista, né, a gente pode buscar esses profissionais para suprirem essa demanda, tanto do hospital público e do privado. Bom, aí eu acho que todos os médicos, não só o doutor Pitan, que além de médico é um grande amigo meu, todos os médicos com que eu falei, e talvez, eu não sei há quanto tempo trabalhas aqui na Câmara, mas o doutor Sebenello, por exemplo, só como dar como exemplo, foi vereador aqui há muito tempo. Ele é um defensor. Quando eu falei desse projeto, ele vibrou, ele se colocou à disposição, ele trabalha no GHC, e todos os médicos que eu tenho falado vêm, é uma unanimidade, todos eles, não, é necessário, é importante, e eu acho que até os hospitais particulares não vão oferecer nenhum problema nesse sentido. Senhor Pitan, o que o senhor acha disso também? Não, quando o Dr. Mário me ligou, naturalmente a gente sempre tenta escapar das entrevistas. Nosso trabalho é atrás dos bastidores do trabalho arduamente. Eu liguei para alguns colegas para inclusive indicar, e todos foram unânimes em terem um entusiasmo. Quando assim, tu vê uma situação, uma boa ideia, tu reconhece a boa ideia, mas às vezes tu desconfia da tua própria crença. No momento que eu liguei para os colegas, eu vi o entusiasmo incontido das pessoas e dos colegas, eu realmente vi que esse era um caminho absolutamente novo e necessário. Eu liguei para alguns colegas do CTI, do Santa Casa, do Mãe de Deus, e a receptividade foi enorme. Todo mundo tinha compromisso, tinha plantão, mas assim, eu senti uma enorme receptividade, uma extrema boa vontade, uma necessidade real dessa integração e desse trabalho. Os médicos sentem falta, então, desse profissional mais qualificado. Sem dúvida. Tu fica uma situação que tu não tem um segmento, tu fica angustiado, tu não tem uma pessoa próxima ali para resolver esse assunto, às vezes fica alguns dias esperando alguém que seja disponível.
Então, assim, é extremamente necessário. Certo. Vereador, o senhor falou que o projeto tramita na Câmara Federal, ele foi aprovado em setembro do ano passado, se eu não me engano. E também na Câmara de Campo Grande, da cidade de Campo Grande, esse projeto semelhante ao do senhor foi aprovado. Eu queria que o senhor falasse para a gente se pode ser isso um argumento favorável para ele tramitar bem aqui na Câmara Municipal. E eu acredito que sim, e mais do que isso, eu tenho sentido, assim, sempre que nós falamos da odontologia, que é quase uma unanimidade, e aí não tem situação, não tem oposição, é quase uma unanimidade o sentimento de que realmente, até porque é um fato, faltam cirurgiões dentistas, a saúde bucal realmente está precária, está deficiente. Torno a dizer, eu, por exemplo, faço parte da base do governo Fortunati, e ele sabe disso, e ele em conversas que nós tivemos, inclusive, e ele tem consciência disso. Bom, nós tivemos conseguimos quase, vamos dizer assim, aprovar um projeto agora em 2013, que abriria concurso público para cirurgião dentista especialista, que é outro anseio da categoria. Bom, a justificativa é a falta de recurso, tá? Então, realmente houve uma queda de arrecadação, que nós iríamos para uma outra seara, mas enfim. O que eu acho é que aqui na casa passa sem nenhum problema. Pelo sentimento que a gente tem, pelo feeling que a gente tem, pelas conversas com os nossos colegas parlamentares. A minha dúvida é justamente, a gente vai ter que fazer um trabalho, eu acho que não de convencimento. Convencimento eu acho que não. Mas nós vamos ter que ver de onde sairão os recursos para essas contratações. Tá? Acho que, e eu entendo isso, não existe mágica, né? Todo mundo gostaria de fazer a melhor gestão possível. Infelizmente, às vezes faltam recursos. E é nesse sentido a minha maior preocupação. Mas eu vou até o Executivo novamente, vamos tentar gestionar junto ao prefeito Fortunati, à Secretaria de Saúde, para que implemente, que seja, como o próprio doutor Eduardo Pitã disse, um projeto piloto. Bom, vamos colocar em uma, duas, para ver realmente se, como eu penso, diminuiriam custos, inclusive, e não aumentariam. Diminuiriam um custo em virtude de menor tempo de internação, de menor gasto, enfim, dentro do hospital. Certo, nós vamos agora terminar o primeiro bloco, né? Eu agradeço a sua companhia, espero que você fique com a gente. TV Câmara, a entrevista volta já.